Quantas das vezes, devido a tantas tarefas que nós estamos envolvidos, não perdemos o foco da missão da Igreja? Quantas vezes também não achamos que a Igreja serve apenas quando nós não temos mais nada? Se não temos mais nada, então talvez eu possa servir a Igreja, talvez eu possa estar com a Igreja. Será que a nossa vida é motivada pela adoração que é devida a Deus ou por outra coisa qualquer? Quando é que Deus entra na equação da nossa vida? Estamos então de Bíblia aberta no livro de Atos. E o título da mensagem de hoje é Diretos ao Ponto. Então, Atos, capítulo 5, versículo 12 a 42. Relembrar que a igreja primitiva vivia tempos de perseguição, e isso nunca invalidou que a igreja continuasse a fazer o seu trabalho de levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Naquela altura, as pessoas então tinham o desejo de estarem juntas a adorar a Deus. Em lado nenhum no Novo Testamento vemos que eram as atividades eclesiásticas como passeios ou encontros que alimentavam a comunhão entre as pessoas. Aquilo que alimentava a comunhão entre as pessoas era a adoração ao Senhor. Então as pessoas adoram a Deus e o resultado dessa adoração ao Senhor é a comunhão entre as pessoas. Não são mais atividades, não são mais passeios que se faz com que as pessoas tenham mais comunhão entre elas. Somente uma espiritualidade sã pode, então, ajudar-nos a caminhar juntos. Iremos, então, ver como os apóstolos iam sempre diretos ao ponto, isto é, sempre diretos à mensagem da cruz, e como também viviam de acordo com essa mesma mensagem. Então, Atos capítulo 5, versículo 12 a 42. Versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo, da mesma mente, com o mesmo espírito, no pórtico de Salomão. Então a igreja estava a fazer o seu papel, isto é, estavam juntos para adorar a Deus. Reparemos que o facto de estarem juntos podia ser sinal de que aquelas pessoas iam ser perseguidas ou até rejeitadas pela sociedade. Creio que, desculpem a generalização, hoje em dia, ou atualmente, quase que basta qualquer coisa para nos retirar o desejo e a vontade de estarmos juntos enquanto igreja. A igreja também estava a fazer o seu papel porque continuavam juntos, embora correndo risco de vida, continuavam juntos com o objetivo de levar a mensagem de Deus a todas as pessoas. Muitos milagres então estavam a acontecer, sendo que os apóstolos eram apenas intermediários de Deus. Para que fique ainda mais claro, os apóstolos não eram os autores daquilo que estava a acontecer. Eles eram simplesmente instrumentos. Isto mostrar-nos-á o quão errado é atribuir a cura a determinada pessoa. Imaginemos que, claro, nós acreditamos que Deus cura e que há aqui um problema de saúde e que Deus curou e dizem assim, nesta igreja o pastor Jonatas Lopes faz curas. Quer dizer, rapidamente, há aqui dois problemas. Fazemos com que o centro da mensagem sejam as curas e não Cristo. Então venham, não por causa de Cristo, mas para serem curados. E em segundo lugar, o outro problema, não, da mesma gravidade ou maior, Jonatas Lopes é o maior. Isto é um erro sério. Deus sempre. Deus sempre. Somente a glória a Deus. Versículo 13. Mas dos restantes, descrentes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. É muito curioso, é muito interessante lermos este versículo. Isto é, pode acontecer que haja pessoas que não se queiram juntar a nós, embora tenham muita consideração pela forma como vivemos, na forma como nos envolvemos na sociedade, pela nossa integridade. Mas depois, quando são convidadas a juntarem-se a nós, não o querem fazer. Podia dar aqui alguns exemplos na graça, mas permitam-me dar um exemplo de quando era mais novo. Está aqui a Arinda que pode comprovar. Em Tondela,
havia muitas pessoas na rua, chamada Rua dos Protestantes, havia muitas pessoas que admiravam como as pessoas da igreja se davam umas com as outras à saída e no pátio as pessoas estavam ali em conversa. Acabava o culto e as pessoas ainda estavam ali quase uma hora todas a conversarem umas com as outras. As pessoas admiravam o testemunho das pessoas da igreja. Depois, convidávamos essas pessoas para irem à igreja e elas já não queriam juntar-se a nós, com receio daquilo que os amigos pudessem dizer por se juntarem aos protestantes. Então, uma coisa é certa. Mesmo que as pessoas não se juntem a nós, o nosso testemunho deve ser sempre o melhor para que o nome do Senhor Jesus não seja envergonhado. Versículo 14 a 16. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres. É muito interessante Lucas escrever isto, tanto homens como mulheres. Naquela sociedade, Lucas estava a afirmar tanto homens e mulheres. Sabem o que é que Lucas estava a fazer? Homens e mulheres têm o mesmo valor. Não considerem as mulheres inferiores. Homens e mulheres têm o mesmo valor, a mesma importância, o mesmo significado. Então, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Apesar de algumas pessoas não se quererem juntar, a igreja, neste ambiente de perseguição, continuava a crescer. O que é que isto nos mostra? Ao longo da história, a igreja sempre cresceu, mesmo num terreno complicado ou até infértil, porque o dono da seara é Deus. O Espírito Santo continua a trabalhar no meio da perseguição, no meio da incredulidade das pessoas e até no meio de uma pandemia. Por outro lado, vimos mais uma vez o que nós notámos a semana passada. O que foi? Pode ser duro lidar com os problemas externos à igreja, como perseguição. Mas isso não terá poder para destruir uma igreja de Deus. O que mais destrói as igrejas de Deus são os problemas internos, os problemas que as pessoas arranjam entre as mesmas, em que as pessoas dão tiros nos próprios pés ou dão tiros nos seus irmãos em vez de amá-los. A igreja de Deus nunca desapareceu por causa dos problemas externos. Cuidado quando nós afirmamos, houve perseguição e a igreja acabou. Não! Uma igreja, quando acaba, o problema é da própria igreja. E nós devemos ter a ousadia de afirmar, sim, eu posso dizer, eu sou o maior problema da Igreja da Graça. Eu não tenho que olhar para as... Como pastor até posso fazer isso. Mas eu não tenho que olhar para as vossas vidas no sentido, o Rafael, por acaso também é verdade, mas o Rafael é o maior problema da igreja. Eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que olhar para mim. Tenho que olhar para os meus erros e dizer, eu sou o maior problema da igreja. Porque enquanto não aprender a olhar para mim, eu não vou saber amar os meus irmãos. Os apóstolos, então, continuavam firmes em irem diretos ao ponto, ao levar a mensagem, independentemente daquilo que as pessoas pudessem pensar ou fazer. Versículo 17. Rafael, podes ler? Versículo 17. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Então, para compreendermos melhor estes versículos, convém então relembrar quem são os saduceus e o seu papel na sociedade. Então, os saduceus eram uma pequena seita. Eram poucos, mas eram muito influentes na sociedade. E eles ocupavam lugares com autoridade. Eles eram os liberais da altura. Apesar de aceitarem os 10 mandamentos, não acreditavam, por exemplo, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não acreditavam na ressurreição dos cristãos. Não acreditavam no céu. Não acreditavam no inferno. Não acreditavam nos anjos. Lembrem-se disso. Não acreditavam nos anjos. E os saduceus ouviram como a igreja estava a crescer.
Presume-se que então a igreja já tinha mais de 5.000 pessoas nesta altura. E eles então, por verem como a igreja de Deus estava a crescer, eles ficaram com o quê? O que é que diz o texto? Com inveja. E quando há inveja, que é o desejo de ter o que os outros possuem, há atitudes que se têm que são impensáveis. Vamos ver. Versículo 18. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então os saduceus eram tão influentes que mandaram prender os apóstolos. Porquê? O que é que os apóstolos tinham feito? Tinham pregado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Versículo 19 a versículo 21, a parte inicial. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: Ide, apresentando-se no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Vamos relembrar. Em quem é que os saduceus não acreditavam? Nos anjos. Quem Deus usou para libertar os apóstolos? O anjo. Há aqui uma certa ironia. Não acreditam? Então eu vou mostrar naquilo que não acreditam como eu tenho poder para usar para fazer a obra. O que fizeram os apóstolos depois de terem sido libertados por terem pregado o Evangelho, o que é que eles fizeram a seguir? Foram diretos ao ponto, pois esse foi o desafio que o anjo lançou. Dizei ao povo todas as palavras desta vida. O que é que significa as palavras desta vida? João capítulo 6, versículos 67 e 68 diz: João perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. O que é que isto mostra? As palavras dos apóstolos, as palavras dos seguidores de Jesus devem ser as mesmas do próprio Jesus, pois as palavras do Senhor Jesus têm a vida eterna, têm poder para dar a vida eterna. Não é um exemplo tremendo, depois de terem sido soltos da prisão, irem logo pregar a palavra de Deus? Foram presos por pregar. Deus soltou-os. Em vez de fugirem, não, foram voltar a fazer o mesmo. Versículo 21, parte final, até ao versículo 28. Até ao versículo 27. Vamos perceber a razão. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los ao cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: achámos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse inteirinho, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo a ensinar o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, trouxeram-nos sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, então, apresentando-os ao Sinédrio, que era o tribunal com competência sobre todo Israel, e o sumo sacerdote interrogou-os. Então, perante as notícias que estavam a ouvir, como tinham sido presos, soltaram e depois continuaram a pregar o Evangelho, mandaram chamá-los para responderem algumas perguntas. Isto mostra-nos, mais uma vez, que quando Deus quer fazer a sua obra, não há nada nem ninguém que a possa impedir. Vamos então ver esta confrontação. Como é que confrontaram os apóstolos a segunda vez por terem então pregado o Evangelho? Versículo 28 e 29. Versículo 28 e 29. Dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Reparem nas palavras. Expressamente vos ordenássemos que não ensinasseis no nome do Senhor Jesus. Contudo, encheste Jerusalém da vossa quê? Doutrina. Quando dizem a doutrina não importa, o que importa é amar uns aos outros, o que é que vemos aqui? Que até os próprios incrédulos notaram que a igreja enchia as pessoas de quê? De doutrina. Afinal, a doutrina importa. E quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a autoridade máxima de Israel achava que podia
impedir que a igreja pregasse o Evangelho, indo contra a liberdade que as pessoas têm de cultuar a Deus, dizendo expressamente vos ordenamos. Parece que hoje em dia esse tempo está quase a ficar perto de tentarem proibir as igrejas de pregar a palavra. Em muitos sítios isso acontece. Qual foi a resposta de Pedro perante pessoas que querem acabar com a liberdade de culto? O que é que ele disse? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então o cristão tem a responsabilidade de obedecer a Deus. Contudo, também em Romanos 3:1, lemos que todos devem obedecer às autoridades terrenas. Como é que podemos lidar com isto? Autoridade de Deus, autoridade terrena. Como lidar com estas duas realidades? Temos então a responsabilidade de obedecer ao governo, desde que as suas leis não vão contra as orientações bíblicas. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, se o governo aumentar a taxa de IRS, aumentar os impostos, mesmo que nós não concordemos, nós temos a responsabilidade de obedecer. Podemos dizer que não concordamos, mas temos a responsabilidade de obedecer. Agora, o que vemos aqui é que a Igreja não deve abrir mão do Evangelho e da sua proclamação, independentemente daquilo que os governos possam dizer. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, nós fechamos as instalações da Igreja antes do governo ter dito alguma coisa. E depois nós abrimos as instalações depois do governo ter autorizado. Porquê? Porque quem manda na Igreja é a própria Igreja. O governo nenhum tem autoridade de mandar fechar igrejas. Não tem. Vai contra a liberdade que nos é dada pela própria lei. Então é a Igreja que tem a responsabilidade de cuidar das pessoas e decidir quando deve abrir ou quando deve fechar portas, podendo, obviamente, ouvir as recomendações estatais. Mas a decisão é da Igreja. Os apóstolos não tiveram nenhum problema em dizerem quem obedecia, nós vemos isso também em Daniel, correndo o risco de vida. Como reagimos nós perante tantos desafios que passamos, em que em nada são comparáveis? Vamos reparar então, novamente, versículo 33 a 39. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Estão a ver o ambiente em que os apóstolos estavam? Queriam matá-los. Versículo 34. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, catado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhes prestavam obediência se despertaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias de recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Versículo 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, reparem nestas palavras, se este conselho ou esta obra vem de Deus, perecerá, morrerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então, perante um ambiente difícil, levantou-se um homem chamado Gamaliel. Quem era Gamaliel? Tinha sido mestre de quem? Do apóstolo Paulo. Faça então o que estava a acontecer e ao que aconteceu. Gamaliel teve uma postura que nós devemos ter perante várias situações, que é aquilo que é de Deus permanecerá, aquilo que é dos homens irá desaparecer. Um bom conselho. O que é de Deus mantém-se, o que não é de Deus desaparece. Tanto é que já tinham visto a experiência de alguns falsos profetas, como vemos aí nos versículos, como Judas, como Teudas. Tinham poucos seguidores, morreram e tudo desapareceu. Sendo assim, igreja, não tenhamos medo de seguir em frente quando sabemos que algo é de Deus e para o próprio Deus. O que será que aconteceu aos apóstolos?
deixaram-nos ir como se nada fosse, seguindo então o conselho. Versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-nos mais uma vez que não falassem em nome de Jesus. E depois soltaram. Então os apóstolos foram açoitados e proibidos de falar do Evangelho. E foram açoitados provavelmente 39 vezes. Porquê? Porque o máximo era 40. E davam então 39 para poderem dar mais vezes. Nós vemos isso com o apóstolo Paulo. E o que é que fizeram estes apóstolos depois de terem sido açoitados 39 vezes? Provavelmente, mais uma vez. O que é que eles fizeram? Nem precisa ser 39, basta uma vez. Já é duro. O que é que eles fizeram? Versículo 41. Eles se retiraram do tribunal, do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Então os apóstolos foram diretos ao ponto. Ao adorarem ao Senhor, alegraram-se. Adoraram a Deus por terem o privilégio de sofrer por causa do nome, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E continuaram o ministério de pregar a palavra no templo e de casa em casa. Eles não se preocuparam. Eles não olharam para aquilo que aconteceu. Eles continuaram porque foram diretos ao ponto. Que enorme exemplo para nós. Só tendo uma atitude de adoração a Deus, teremos a capacidade de falar dele em todo o momento, mesmo diante das dificuldades. Até porque nós sabemos que ao falarmos a verdade, a dizermos que somos de Jesus, nós iremos passar dificuldades nesta vida. E se por algum motivo nós deixarmos de falar ou congregar pelo medo, estamos com isso a idolatrar a nossa própria vida ao fazer do nosso conforto, a nossa segurança, as prioridades principais. E tenho pensado, principalmente olhando para a minha vida, se temos dificuldade em orar pelo Zoom porque nós não gostamos, como conseguiremos adorar e evangelizar se o nosso pescoço estiver em risco de vida? Nós estamos a passar por um teste muito simples. Simples, daqueles de primeira classe. Como é que nós vamos fazer se um dia, de facto, nós vivermos estes tempos novamente? Estamos dispostos a que o nosso pescoço, a ficarmos sem ele, para dizermos que eu sou de Jesus? A espiritualidade leva-nos então a fazer coisas que nós não gostamos e a passar coisas que nós não queremos, por amor a Deus e amor à Igreja. Tal como vimos então na vida dos apóstolos, só conseguiremos ir diretos ao ponto se vivermos uma vida de adoração a Deus. Nunca percamos a perspectiva futura de vista, em vez de focarmos o nosso olhar para o presente ou para o passado. Nós sabemos aquilo que está reservado para nós. Nós sabemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque também tivemos um exemplo de alguém que sofreu na cruz, no nosso lugar. Sofreu a caminho da cruz e sofreu na cruz, no nosso lugar. E Jesus Cristo sofreu na cruz, não para que nós não sofrêssemos aqui neste mundo, mas para nos dar o exemplo de como sofrer também. E, acima de tudo, para salvar-nos do maior castigo que podia haver nesta terra. A ira do nosso bom Deus. Que cada um de nós, então, reconheça que precisa de um Salvador, que precisa do Senhor Jesus Cristo para ser salvo. E, dessa forma, entregar tudo o que tem, tudo o que é a Deus, para vivermos, então, uma espiritualidade diferente e irmos diretos ao ponto. Sofrer por amor a Jesus é das maiores bênçãos que nós podemos ter. Que Deus nos ajude. Amém? Amém.